Olá pessoal, mais uma aula da nossa disciplina Teoria Macroeconômica e na aula de hoje nós iremos investigar algumas características que nos possibilite a mapear e identificar essa chamada curva BP, né? A curva do balanço de pagamentos, que completa aí o nosso modelo ISLM-BP. Né? Nós iremos aí buscar apresentar graficamente como esse terceiro mercado, no caso o mercado externo, se caracteriza aí nessa relação que nós estamos investigando entre taxa de juros e renda, entre renda e taxa de juros. Né? Nós já sabemos que na determinação da taxa de juros e do nível de atividade econômica, renda, né, existe condições de equilíbrio lá no mercado monetário, lá no mercado de bens. Nós sabemos aí que existe uma taxa de juros que equilibra simultaneamente o mercado de bens e o mercado monetário. Nós sabemos também que existe um nível de renda, né, que equilibra simultaneamente também esses dois mercados, é o nosso chamado equilíbrio ISLM naquele momento para uma economia fechada. O que nós estamos fazendo, né, nessa segunda parte do segundo módulo do nosso curso é abrir a nossa economia. Não é? E quando nós estamos com essa tentativa de investigar como um país ele se relaciona com outras economias, né? Basicamente nós iremos ter o cuidado de observar as características da balança de pagamentos desse país. Né? Então a nossa curva BP, né, a nossa equação determinante do balanço de pagamentos vai estar associada exatamente àquele debate que vocês já fizeram ali na contabilidade social, associado aos componentes do nosso balanço de pagamentos. Nós sabemos aí que basicamente o balanço de pagamentos de um país ele é composto aí por duas contas, né? A conta de transações correntes e a conta aí de movimento de capitais. Né? Então, introdutoriamente, né, a nossa curva BP nada mais é do que investigar esses componentes que caracterizam o balanço de pagamentos de um país. Quando nós estamos nos debruçando a respeito do modelo ISLMBP, algumas hipóteses elas são importantes, né, na identificação e, sobretudo, na característica da economia onde nós buscamos estudar. Né? A gente tem situações associadas à curva do balanço de pagamentos a uma economia sem mobilidade de capitais, a uma economia com imperfeita mobilidade de capitais e economias com perfeita mobilidade de capitais. No nosso curso, nós iremos estudar especificamente a curva do balanço de pagamentos associadas a uma economia com perfeita mobilidade de capitais. E por que isso? Né? Porque mais à frente acho que vai ficar mais claro isso, mas a perfeita mobilidade de capitais ela está muito associada a uma economia que suas movimentações do ponto de vista dos fluxos financeiros internacionais não altera a média da taxa de juros internacional. Então, assim, seria uma situação muito próxima ao caso brasileiro, né? Embora o Brasil seja uma economia geograficamente, né, é muito representativa em termos globais, mas o Brasil ele é um país pequeno do ponto de vista dos fluxos financeiros internacionais. Então, os movimentos, né, associados aí às contas do balanço de pagamentos do Brasil não influenciam de forma significativa a média das taxas de juros internacionais, diferentemente de países como Estados Unidos, né, Japão, os próprios países da Europa que a depender dos fluxos financeiros desses países, bem como as condições associadas ao saldo da balança comercial, eventualmente podem influenciar os movimentos das taxas de juros, da média das taxas de juros internacionais.
Então, a título de maximização até do nosso calendário, né, associado aí a essas atividades remotas, nós iremos nos restringir a uma economia associada à perfeita mobilidade de capitais. Então, pessoal, para nós entendermos aí a chamada curva BP, né, vocês têm aí a equação 4 associada lá ao nosso tutorial e vamos imaginar que um balanço de pagamentos de um país, né, ele está associado, o seu balanço de pagamentos, basicamente a duas contas, né, a conta de transações correntes mais a conta aí de movimento de capitais. Você tem aqui a conta corrente de um país e você tem aqui a conta de capital de um país. Ao término de um ano, né, ao longo do calendário contábil de qualquer país, um país ele tem que zerar o seu balanço de pagamentos. Né? E dada a composição do nosso balanço de pagamentos, né, transações correntes mais movimento de capitais, então, em situações onde a balança de pagamentos esteja em equilíbrio, eu tenho duas possibilidades, né? Possibilidade onde as transações, o saldo das transações correntes seja superavitário e associado a um déficit em movimento de capitais. Eu tenho essa minha primeira situação e a segunda situação é uma situação onde o saldo das transações correntes esteja deficitário e o saldo do movimento de capitais esteja superavitário. Então, essas duas situações, né, nos permite aí identificar como um país ele equilibra o seu balanço de pagamentos. Né? O balanço de pagamentos de um país, né, está equilibrado em um cenário onde as transações correntes estão superavitárias, associadas a um déficit no movimento de capitais, ou o contrário, um déficit em transações correntes associadas a um saldo positivo no nosso movimento de capitais. Né? Para uma economia onde a sua curva do balanço de pagamentos ela seja o país ele tenha perfeita mobilidade de capitais, a característica dessa curva é exatamente uma curva na relação entre taxa de juros e renda. A nossa curva BP ela é perfeitamente horizontal. Né? E na nossa aula de hoje, o nosso objetivo é entender o porquê essa curva BP ela é perfeitamente horizontal. Uma característica, já para vocês entenderem um pouco aí a importância e a relevância de nós identificarmos a nossa curva BP, é que de forma análoga ao que fizemos ali no mercado de bens, no mercado monetário, onde lá no mercado de bens associados à curva IS, nós dissemos que todo e qualquer ponto ao longo de uma curva IS é um ponto de igualdade entre oferta agregada e demanda agregada, e todo e qualquer ponto de uma curva LM é um ponto de igualdade entre oferta de moeda e demanda por moeda. Na curva BP não é diferente, pessoal. Todo e qualquer ponto ao longo de uma curva BP é um ponto de equilíbrio do nosso balanço de pagamentos. E quando é que um balanço de pagamentos ele está em equilíbrio? Ele está em equilíbrio quando as suas contas estão, né, respeitando exatamente as condições associadas ao volume de transações correntes e ao volume de movimento de capitais. Ou seja, todo e qualquer ponto ao longo de uma curva BP é um ponto onde a minha BP ela está zerada. Né? O meu balanço de pagamentos está em equilíbrio. Né? E no caso específico, para uma economia com perfeita mobilidade de capitais, uma curva BP ela está zerada numa situação onde a taxa de juros interna ela é necessariamente igual à média das taxas de juros internacionais. Então vamos entender isso aqui, não é? Como é que eu cheguei nessa conclusão onde uma curva BP ela é perfeitamente horizontal.
associada ao fato de que ela está em equilíbrio em situações onde a taxa de juros interna do meu país, ela necessariamente é igual à média das taxas de juros internacionais. Então, a equação determinante, não é, pessoal, da minha curva BP é essa aqui, né? A equação 4 ali, associada ao tutorial que à disposição de todos, né? Então, eu tenho simplesmente o meu balanço de pagamentos, né? É, é uma equação que é determinada por dois componentes. Eu tenho o meu primeiro componente, né? Simplesmente eu estou transcrevendo essa relação que foi apresentada nessa equação de forma mais detalhada, né? Então, o meu balanço de pagamentos ele é determinado por dois componentes. O meu primeiro componente é o componente associado à conta de transações correntes e o meu segundo componente é associado à minha conta de movimento de capitais. Repito, quando o meu balanço de pagamentos estiver em equilíbrio, eu tenho duas possibilidades. Ou a minha conta corrente está superavitária associado a um déficit em movimento de capitais, ou eventualmente a minha conta corrente está associada a um déficit associado a um superávit na conta de capital, né? Então, contabilmente, eu tenho que respeitar essas condições. As condições associadas aos déficits com superávit em movimento de capitais ou superávit em conta corrente associado a déficit em conta capital. E aí, o que nós temos aqui na equação 4, pessoal? Eu estou associando que o saldo das minhas transações correntes está associado exatamente aos componentes da minha balança comercial, né? Porque quando se nós formos ali na conta corrente, o principal componente, se não o componente que basicamente determina os movimentos de transações correntes, é o saldo da nossa balança comercial, não é? E o que determina o saldo da nossa balança comercial? Simplesmente a diferença entre as exportações e as importações. Então, eu tenho aqui nas minhas transações correntes, né, como sendo função, né, do saldo da minha balança comercial, a diferença entre as exportações e as minhas importações. Então, o que eu estou estabelecendo nas exportações? Né? Estou estabelecendo as variáveis que determinam o movimento das minhas exportações, assim como as variáveis que determinam o movimento das minhas importações. Né? Então, eu tenho aqui a minha taxa de câmbio nominal, eu tenho a renda do resto do mundo, né? Como variáveis importantes na determinação das nossas exportações. E no caso das importações, eu tenho a nossa taxa de câmbio nominal, influenciando as importações, e eu tenho a renda interna, né? Ou a renda dos residentes, aquelas pessoas que demandam bens para consumir vindas produzidas em outros países, né? No caso das nossas importações, né? Sendo influenciada pela renda desses residentes. Então, vamos entender um pouco essas relações. Então, veja, na medida em que o mundo potencialmente, né, os estrangeiros eles são potenciais demandantes de bens fabricados aqui internamente. Então, por exemplo, se o mundo está crescendo, né, se a economia chinesa cresce, se a economia americana cresce, automaticamente esses países eles não necessariamente eles são autossuficientes em todos os bens que eventualmente eles necessitam. Né? Por exemplo, a China é um grande demandante da soja que é produzida no Brasil. Então, à medida que a renda, né, a atividade econômica na China está crescendo, automaticamente isso vai impulsionar positivamente as exportações brasileiras. Né? Então, se o mundo está crescendo, possivelmente a renda do resto do mundo, por isso que a gente está associado a um Y estrela, né? Ou seja, se o mundo cresce, automaticamente vai aumentar a demanda por produtos fabricados aqui no Brasil. Então eu tenho uma relação positiva entre exportações e renda do resto do mundo. Né? A taxa de câmbio nominal ela tem um efeito positivo sobre as exportações, porque
Na medida em que a taxa de câmbio ela se torna mais desvalorizada, ou seja, o que é uma taxa de câmbio mais desvalorizada? Tá? À medida que eu preciso de mais unidades monetárias nacionais para comprar uma unidade de moeda estrangeira, eu sei que a taxa de câmbio é o preço, né, de compra de uma moeda estrangeira. Então, quanto maior for a taxa de câmbio, mais desvalorizada será a nossa moeda nacional. Mas veja, quando o exportador, ou seja, aquele produtor aqui no Brasil, né, que está produzindo um determinado bem, né, e exporta esse bem para outro país, ele vai receber em troca exatamente, né, um valor associado à moeda estrangeira. Então, automaticamente, se a taxa de câmbio ela está se desvalorizando, né, automaticamente irá favorecer, né, as exportações, porque o volume do ponto de vista nominal das nossas exportações vai se ampliar. Então, quanto mais desvalorizada for a nossa taxa de câmbio, mais favorecido será os exportadores. E além disso, né, uma taxa de câmbio mais desvalorizada, né, faz com que o preço dos nossos bens, né, fabricados internamente se torne mais barato comparativamente aos bens estrangeiros. Então, do ponto de vista competitivo, os nossos bens eles se tornam mais atrativos, né, estimulando ainda mais as nossas exportações. Daí a relação positiva entre exportações e taxa de câmbio. Então, se a taxa de câmbio se desvaloriza, eu tenho um efeito positivo sobre as minhas exportações. Se a renda do resto do mundo está crescendo, então automaticamente eu tenho um efeito positivo também sobre as minhas exportações. Se as minhas exportações elas estão se ampliando, possivelmente eu tenho o aparecimento de um saldo positivo na minha balança comercial. Tá? Então, à medida que as exportações aumentam, automaticamente o saldo das transações correntes, o saldo da minha balança comercial, ela também está se ampliando. Agora vamos entender um pouco aí as nossas importações. As importações agora, as nossas importações tornam-se uma função negativa da taxa de câmbio nominal e uma relação positiva aí da renda interna dos residentes. Então, quem são os importadores? Ora, quem são os importadores? São os consumidores internos do nosso país, né? Então, potencialmente, à medida que a nossa renda aumenta, né? À medida que a renda média do Brasil está crescendo, à medida que a taxa de crescimento econômico do Brasil está se ampliando, potencialmente, os brasileiros, nós ampliamos o nosso poder de compra. Então, à medida que a renda aumenta, nosso potencial de consumo também aumenta, tanto de bens fabricados aqui internamente, quanto dos bens que eventualmente são fabricados em outros países. Não é? Nós temos diversas preferências do ponto de vista de consumo. Não necessariamente, embora a economia brasileira seja caracterizada por uma economia diversificada, né? Onde nós produzimos diferentes tipos de bens, nós temos diferentes tipos de indústrias, né? Mas nós não somos autossuficientes. Então, à medida que a nossa renda aumenta, automaticamente a nossa capacidade, a nossa demanda por bens importados também irá aumentar. Não é? Então, daí a relação positiva entre renda e importações. Né? A nossa taxa de câmbio ela tem um efeito negativo. Né? Então, a renda, né, influenciando as nossas importações, e positivamente. E no caso da taxa de câmbio, à medida que a taxa de câmbio ela está se desvalorizando, ou seja, está mais caro eu comprar uma unidade, né, de moeda estrangeira, automaticamente eu como importador, eu como consumidor, que quero comprar um bem que é fabricado fora do país, a minha capacidade de compra diminui também, né? Porque digamos que eu queira comprar um perfume em outro país e esse perfume custa US$ 100, né? E digamos que nesse momento a taxa de câmbio é 1, tá? Ou seja, para R$ 1 eu compro um dólar. Digamos que nesse caso eu preciso necessariamente de R$ 100 para comprar esse meu perfume que custa eventualmente US$ 100. Tá?
Agora, digamos que ao invés da taxa de câmbio ser R$ 1, a taxa de câmbio ela suba para 1,20, R$ 1,20. Então, agora eu preciso, para comprar esse perfume, eu preciso agora de uma quantidade maior de unidades monetárias nacionais, no caso real, para comprar esse mesmo perfume que custa US$ 100. Agora, necessariamente, eu vou estar precisando de R$ 120 ao invés de R$ 100 para estar comprando esse bem que não é fabricado no Brasil. Então, a minha capacidade de consumo, né, à medida que a taxa de câmbio ela se desvaloriza, a minha capacidade de consumir bens que são fabricados fora do país, ela diminui. Daí a relação inversa entre importações e taxa de câmbio, ok? Então, do ponto de vista do efeito que as importações geram, né, no saldo da nossa conta corrente, diferentemente das exportações, as importações, elas, né, à medida que as importações elas aumentam, automaticamente o saldo da nossa balança comercial, o saldo das nossas transações correntes diminui. Então, o que eu vou esperar, por exemplo, se a renda interna do país se ampliar, o que eu vou esperar do ponto de vista do saldo da nossa balança comercial? À medida que a renda aumenta, eu espero que as importações aumentem e automaticamente eu observe aí uma redução no saldo da nossa balança comercial. Se a taxa de câmbio ela se desvaloriza, gerando um efeito negativo sobre as importações, automaticamente eu tenho um efeito positivo no saldo das transações correntes. Ok, pessoal? Então, do ponto de vista dos componentes do nosso saldo das transações correntes, exportações e importações, são os componentes determinantes aqui desse primeiro componente do nosso balanço de pagamentos. O nosso segundo componente, que é o saldo do movimento de capitais, está associado exatamente à nossa conta de movimento de capitais. Tá? E a gente sabe, né, de acordo com a aula anterior, que nós temos aquela equação da análise de risco de retorno na alocação do capital. Então vamos reescrever aqui, né? R igual a R estrela mais expectativa de desvalorização da taxa de câmbio. Né? Então, na aula anterior, né, nós fizemos o exemplo lá daquele investidor estrangeiro que busca aplicar recursos aqui no Brasil e, eventualmente, para ele fazer essa tomada de decisão entre aplicar o recurso aqui no Brasil ou aplicar em outro país, ele vai fazer algumas comparações, né? Ele vai fazer algumas escolhas, né? Ele vai fazer alguma análise. Essa análise está associada exatamente à equação de análise risco-retorno na alocação do capital. Então, basicamente, né, pessoal, para um investidor estrangeiro, sobretudo aquele investidor que está pensando no capital de curto prazo, né? Esse movimento de capitais que nós estamos determinando aqui são os fluxos financeiros de curto prazo, né? Eu não estou lidando aí com capital físico, né? Que seria o investimento direto estrangeiro. Mas no caso dos movimentos de capitais, a pergunta que nós iremos fazer aqui é por que a diferença da taxa de juros, né? Ou seja, taxa de juros interna menos a taxa de juros internacional, determina esses fluxos, né, de curto prazo, determina o movimento de capitais. Então, quando nós temos ali a equação determinante né, da análise risco-retorno na alocação do capital, então, se eu sou um investidor internacional, então eu vou imaginar que quanto maior for a diferença da taxa de juros interna frente à média das taxas de juros internacionais, associada exatamente a uma possível perda, né, do retorno desse meu investimento face a uma expectativa de desvalorização cambial, então mais atrativo eu vou considerar esse investimento. Então, mais estímulo eu tenho para estar aplicando o meu capital nesse país que apresenta um nível de taxa de juros superior à média das taxas de juros internacionais. Então, por exemplo,
se o mundo está tendo uma taxa média de juros em torno de 2% e o Brasil apresenta uma taxa de juros de 5%, então, obviamente, que do ponto de vista das aplicações de curto prazo, há uma atratividade muito forte para do ponto de vista dos estrangeiros de pegar o seu capital financeiro e aplicar esses recursos em títulos brasileiros, porque a taxa de juros brasileira ela necessariamente ela é muito superior, né? Nesse caso específico, com a diferença de 3%, ela é muito superior à média das taxas de juros internacionais. E essa diferença, eventualmente, pode compensar, eventualmente, uma possível expectativa de desvalorização cambial, não é, pessoal? Porque lembra, quando o investidor está interessado, mesmo que a taxa de juros interna ela se apresente superior à média das taxas de juros internacionais, essa diferença também tem que compensar uma possível perda do retorno desse capital quando esse investidor buscar converter o retorno, né, e o seu principal aplicado no seu país de origem. Então, por exemplo, ele tem que fazer a reconversão desse montante financeiro. Então, quanto maior, né, de acordo com a aula anterior, nós vimos isso, quanto maior for a expectativa de desvalorização cambial, maior será o prêmio que eu vou exigir, né, desse país para que compense eu estar aplicando os meus recursos financeiros nesse país frente a um diferencial de juros interno dada a média das taxas de juros internacionais, tá? Então, para um país, né? Então o que determina, o que eu vou imaginar? Quanto maior for a taxa de juros interna frente à média das taxas de juros internacionais, o que eu vou imaginar? Eu vou imaginar que os investidores estrangeiros estarão interessados pelas aplicações brasileiras e possivelmente eu vou observar um fluxo de entrada muito maior de capital financeiro de curto prazo no meu país. E quem está capturando isso é exatamente a minha conta de movimento de capitais. Então, quanto maior for esse diferencial de juros interno frente à média das taxas de juros internacionais, maior será a possibilidade de eu identificar uma tendência ao aumento e ao superávit na conta de capital. Por quê? Porque eu estou observando uma entrada de movimento de capitais no meu país. Agora, se ao contrário, a taxa de juros interna ela é inferior à média das taxas de juros internacionais, o que eu vou observar? Os investidores estrangeiros eles não estão mais interessados nesses ativos que estão tendo um rendimento inferior à média das taxas de juros internacionais. Então, eu, como investidor estrangeiro, eu vou buscar outros mercados para estar aplicando o meu aporte financeiro, porque esse país ele não está me oferecendo uma taxa mais atrativa, né? E a minha referência é exatamente a média das taxas de juros internacionais. Então, quando a taxa de juros interna é inferior à média das taxas de juros internacionais, o que eu vou observar? Uma fuga de capitais, uma saída de capitais, né? E automaticamente eu vou observar que esse país ele não é mais atrativo do ponto de vista das aplicações de curto prazo, não é? E aí, como eu construo essa minha curva BP, pessoal, aqui, né, associado, né? E aí, como nós estamos associando, né, uma curva BP com perfeita mobilidade de capitais, o que está por trás da ideia de perfeita mobilidade de capitais, né? A ideia de um país com perfeita mobilidade de capitais é o fato de que não existem impedimentos do ponto de vista da legislação, né? Esse país ele está totalmente aberto ao mercado financeiro internacional e mais ainda, esse país ele não, os movimentos do seu balanço de pagamentos eles não influenciam a média das taxas de juros internacionais, né? Ou seja, a taxa de juros desse país ele tem que necessariamente se equiparar à média dessas taxas de juros internacionais. Né? Então, isso é uma primeira característica, ou seja, quando eu observo que o investidor ele quer aplicar o seu recurso aqui ou retirar o seu recurso daqui, a princípio, eu não tenho nenhum impedimento do ponto de vista desses fluxos financeiros internacionais. Essa é uma primeira característica. Uma segunda característica é que, embora o balanço de pagamentos desse país ele seja determinado por dois componentes, que são as nossas transações correntes e o movimento de capitais,
o que basicamente determina o equilíbrio do balanço de pagamentos é exatamente a minha conta de movimento de capitais. De certa forma, o que está sendo pressuposto é que a conta da balança comercial, a conta das transações correntes, não tem uma influência significativa a ponto de influenciar no equilíbrio do meu balanço de pagamentos. Tá? Esse país ele pode até ter um volume considerável de exportações e importações, mas digamos como o caso do Brasil. Mas o Brasil ele não tem uma participação significativa no, referente às variáveis que determinam a sua balança comercial. Né? O comércio que o Brasil faz com outros países ele não é significante do ponto de vista da comparação com a pauta das exportações e importações dos outros países. Né? Então, de certa forma, é como se eu estivesse associando uma situação onde o saldo da balança comercial brasileira ela não tem um peso significativo na determinação e no equilíbrio do seu balanço de pagamentos, onde, no curto prazo, basicamente, o que determina o equilíbrio no balanço de pagamentos é simplesmente os movimentos e os fluxos financeiros internacionais associados à minha conta capital e automaticamente influenciado exatamente pelo diferencial de juros entre a taxa de juros interna e a média das taxas de juros internacionais. E aí, pessoal, quando eu observo isso, né, eu posso identificar os pontos de déficit e superávit na conta de capital. Não é? Então, eu tenho situações onde a taxa de juros interna supera a média das taxas de juros internacionais. Eu tenho situações onde a taxa de juros interna é menor do que a média das taxas de juros internacionais. Como a hipótese de perfeita mobilidade de capitais está associada a uma situação onde basicamente o que determina o equilíbrio do balanço de pagamentos é o movimento de capitais, e embora esse país ele tenha fluxo de comércio internacional, a conta de transações correntes não tem uma certa significância, né? Não tem um peso significante na determinação desse equilíbrio do balanço de pagamentos. Então, pressupondo isso, né, numa situação onde o meu balanço de pagamentos basicamente é determinado por minha conta de movimento de capitais, e sabendo que esse meu movimento de capitais é determinado pelo diferencial de juros, quando é que eu consigo estabelecer condições de déficit e superávit? Olha, a conta de movimento de capitais e automaticamente o meu balanço de pagamentos está superavitário em situações onde a taxa de juros interna supera a média das taxas de juros internacionais. Como é que eu identifico isso? Olha, quando as taxas de juros internas são muito elevadas, em detrimento da média das taxas de juros internacionais, eu tenho que, pela lógica anterior, eu tenho que os investidores internacionais eles estão interessados em aplicar os seus recursos aqui no Brasil. Então, automaticamente, eu tenho um fluxo positivo de capitais, fazendo com que a minha conta capital seja superavitária e automaticamente a minha conta do balanço de pagamentos seja superavitária. Diferentemente de uma situação onde o meu balanço de pagamentos é deficitário, né, associado exatamente a uma conta de capital deficitária, onde situações apresentadas de forma que a taxa de juros interna é inferior à média das taxas de juros internacionais. Nessa situação, os investidores internacionais eles não estão mais atraídos pelas aplicações internas, pelas aplicações aqui no Brasil. Por quê? Porque o mundo está oferecendo uma taxa de juros mais atrativa. Então, o que eu vou observar? Eu vou observar uma fuga exatamente de capitais desfavorecendo exatamente o meu balanço de pagamentos no sentido de não observar mais o meu equilíbrio ou um superávit. Eu vou observar um déficit no meu balanço de pagamentos associado a um déficit na conta de capital. Então, pontos abaixo da minha curva BP são pontos de déficit na minha conta de capital. Pontos superiores à minha curva BP são pontos de superávit na minha conta de capital. Né? Quando é que a minha conta BP, quando é que meu saldo da balança de pagamentos, ele necessariamente está em equilíbrio?
Ele está em equilíbrio quando a taxa de juros interna for igual à média das taxas de juros internacionais. Eu não tenho nem investidores querendo tirar o capital aqui do Brasil e nem investidores querendo colocar o capital aqui no Brasil, porque literalmente a taxa de juros interna é igual às taxas de juros internacionais. É importante destacar também, né, pessoal, que esses movimentos irão influenciar significativamente o movimento lá da taxa de câmbio, porque uma situação onde a economia está tendo superávit na conta de capital, então o que eu estou observando? Uma entrada de movimento de capitais. Essa entrada de movimento de capitais possivelmente vai fazer com que haja uma entrada de moeda estrangeira no Brasil. Não é? E essa entrada de moeda estrangeira no Brasil significa o quê? Um aumento na oferta de moeda estrangeira. Não é? E o aumento na oferta de moeda estrangeira faz com que no mercado de câmbio, automaticamente, o aparecimento de uma quantidade maior de moeda estrangeira faz com que a taxa de câmbio ela se torne mais valorizada. Ou seja, como a taxa de câmbio é o preço, né? É a referência que nós iremos identificar como preço de compra de uma unidade de moeda estrangeira. Então, quanto maior for a quantidade de moeda estrangeira no país, quanto maior a sua oferta, menor o seu preço. Mais valorizada será a taxa de câmbio. Né? Diferentemente dessa situação onde a economia apresenta uma conta de capital deficitária, eu estou observando uma fuga de capitais do país, automaticamente essa fuga de capitais está fazendo com que haja uma redução na oferta de, colocar aqui, moeda estrangeira. Essa redução na oferta de moeda estrangeira, automaticamente, está fazendo com que o preço da unidade monetária estrangeira se torne mais caro. Ou seja, eu estou tendo uma escassez de moeda estrangeira, automático, pelo efeito da saída de capitais do país. Né? Então, automaticamente, quanto menor for a oferta de moeda estrangeira, mais desvalorizada será a taxa de câmbio. Né? Então, identificar esses fluxos, né, de entrada e saída, né, de equilíbrio ou desequilíbrio no balanço de pagamento, explica também os nossos movimentos de volatilidade na taxa de câmbio, que serão fundamentais para nós entendermos aí as condições de equilíbrio do nosso modelo ISLM-BP em aulas futuras. É isso, até a próxima aula, pessoal.